Capítulo 8. Na presença do pretor. Na manhã seguinte, o pretório regurgitava-lhe curiosos. A notícia de uma acusação contra o filho do rico Semprônios, bem conhecido em Nápoles por suas aventuras e liberalidade, espalhara-se com uma inconcebível rapidez. No meio daquela turba compacta que se tornava cada vez maior, também se encontrava Nero que, irreconhecível sob um manto escuro e um chapéu de abas largas, queria testemunhar a condenação do irmão. Quando Caius Lucílius, pálido, porém calmo, apresentou-se, acompanhado de Rutuba perante o tribunal, o magistrado, entre parênteses, instalado havia pouco tempo, fez um gesto de surpresa ao ver o belo rapaz de olhar leal que estava sendo acusado quase de parricídio. A seguir, rapidamente ele deu ciência das suspeitas relativas à morte de Semprônios que pesavam sobre Caius. Surpreso, este escutou a bizarra acusação com um ar de desprezo. A afeição que unia meu pai a mim é demasiado conhecida, disse ele, para que eu me rebaixe refutando uma insinuação tão insensata. Todos os nossos amigos que me viram crescer e todos os nossos serviçais aqui estão para atestar que eu amei demais meu pai, para deixar que fosse assassinado e que sou bastante corajoso para tê-lo defendido, se fosse o caso, até a minha última gota de sangue. O velho que me salvou e que cuidou de mim após minha fuga de Herculanum é um antigo militar que serviu sob as ordens do meu avô. E nossa viagem foi motivada por razões que só dizem respeito à nossa família. Nada mais desejo do que te considerar inocente, disse o magistrado com benevolência. Se puderes refutar a segunda parte da acusação que pesa sobre ti, a primeira cairá por si mesma. Tu és, digamos, cristão e é bastante conhecido que o fanatismo dessa seita culmina nas mais estranhas aberrações, chegando até a aniquilar qualquer sentimento de afeição humana. Se, pois, estás sendo falsamente acusado, aproxima-te dessa estátua de Júpiter e oferece um sacrifício ao soberano dos deuses. Isto bastará para te livrar de qualquer acusação. Com o coração pesado, a cabeça baixa, Caius Lucílius aproximou-se do altar portátil colocado diante da estátua. Um novo e doloroso combate travava-se em sua alma. Abjurar seria desonrar-se perante sua própria consciência. Confessar-se cristão seria se perder. Diante do seu olhar espiritual passou o rosto ansioso de Virgília, e ele reviu seus olhos suplicantes. Não lhe tinha jurado de voltar são e salvo? Com uma energia febril, pegou a taça e fez as libações habituais. Senhor Jesus, murmurou, renego-te como Pedro, mas não me retires a tua graça, tenha piedade da fraqueza humana. Maquinalmente, ergueu os olhos para a estátua e uma muda invocação elevou-se do seu coração atormentado para o Deus que renegava. Naquele instante, pareceu-lhe que o rosto impassível do Senhor do Olimpo transmutava-se em uma cabeça coroada de espinhos, inclinada pelo sofrimento, e que um olhar cheio de mansuetude divina o fitava com doce indulgência. Os murmúrios aprovadores da assistência arrancaram-no dessa visão. O pretor declarou-o livre e isento de qualquer suspeita, e logo ruidosas felicitações romperam de todos os lados. Agradecendo e apertando as mãos estendidas à direita e à esquerda, Caius deixou o pretório e dirigiu-se para a casa em que Drusila habitava, pois desejava cumprimentá-la e convidá-la a ir à vila. No entanto, a noite tombara na sua alma e os remorsos lá enterravam os seus ferrões. Alguns instantes depois, fervendo de ódio e ira, Nero também havia deixado o pretório. Ia colocar-se à frente do destacamento encarregado de prender o ermitão, o qual, ao menos, pagaria por Caius. Antes, porém, queria pôr em execução um plano diabólico que subitamente lhe viera à mente e que poderia reparar a derrota que acabava de sofrer.
Avistando o primo, Drusila, pálida e abatida, correu para ele. Caro Caius, então é verdade que te acusaram de crimes inconcebíveis? Mas se já estás aqui, presumo que fosse absolvido. Graças sejam dadas aos deuses. Mas quem foi o maldito que pôde espalhar calúnias tão infames? Não o procuremos, respondeu Caius com amargura. Mas, cara Drusila, só posso ficar um instante, pois devo voltar para junto de Virgília, que está morrendo de ansiedade. Queres me acompanhar à vila? Para meu grande pesar, não posso. Cláudius volta essa noite de baias, onde se encontra há 2 dias e me levará consigo. Mas antes de nos deixarmos, descansa um pouco e espera para almoçar. Deita-te naquele canapé e dentro de 15 minutos virei te procurar. Quando estiveres efeito, partirás para acalmar tua mulher. Quando Drusila veio se reencontrar com o primo, estava segurando um pequeno rolo de pergaminho que virava e revirava muito preocupada. Um homem desconhecido que diz ter te procurado em Micenas acaba de trazer-te essa mensagem, disse ela, estendendo-lhe o rolo. Tive uma imensa vontade de destruí-la, pois, diante dos acontecimentos desta manhã, desconfio de tudo, mas não pude me decidir a fazê-lo. Caius desenrolou ansiosamente o pergaminho e, depois de tê-lo lido, ergueu-se transtornado. Isto muda todos os meus planos. Devo partir por alguns dias e vou mandar avisar Virgília. Podes fazer chegar às suas mãos sem demora minha carta e acrescentar algumas linhas confirmando-lhe minha libertação? Ordena também que me chamem imediatamente Rutuba, a fim de que ele me providencie 2 cavalos de sela, pois devo partir sem mais tardar. Ansiosa, olhos marejados e lágrimas, Drusila segurou-lhe a mão. Aonde vais, Caius? Vejo que esta mensagem infeliz se transtornou. Dize-me de quem se trata, pois saberei compreender-te e calar-me. Dize-me para onde vais, a fim de que eu possa rezar pela tua salvação. Tocado pela expressão suplicante de sua voz, Caius fitou o semblante pálido da jovem, cujo olhar úmido era bastante significativo, e, pela primeira vez, ele compreendeu a natureza dos sentimentos que ele inspirava à sua prima. Um penoso misto de vergonha, de piedade e de remorsos anuviou seu rosto. Não mereço tua amizade nem teus temores, cara Drusila, disse com amargura. Sou um indigno que traiu sua fé. Mas para provar-te a confiança que tua afeição me inspira, confesso que sou cristão. Recebi o batismo e, no entanto, há 1 hora eu reneguei Jesus e ofereci sacrifício aos ídolos por razões humanas. Esta mensagem vem do virtuoso ancião que me converteu. Ele está morrendo e quer me ver antes de expirar. Além disso, parece que espalharam a calúnia de que ele oferece abrigo a malfeitores condenados pelas leis, e ele dá a entender que um perigo o ameaça. Compreendes, então, que devo ir ter com ele imediatamente para fechar-lhe os olhos ou salvá-lo, se necessário for. Se ele for preso, estará perdido, pois ele não negará sua fé. Uma estranha expressão de alegria entusiasta parecia transfigurar o rosto de Drusila. O que dizes, Caius? Tu és cristão? Murmurou e seus olhos brilharam. Pertences a essa nova fé, da qual muito me falou minha velha ama, e que ensina que aqueles que sofreram muito, que mostraram muita abnegação na terra, reencontrarão aqueles que amam no reino de Jesus para lá viverem eternamente. Vai, vai encontrar com esse bom velho que te iniciou na religião da caridade e da misericórdia. Quanto a mim, eu pedirei ao teu Deus, Jesus, que te proteja e perdoe tua fraqueza. Mais tarde, tu me ensinarás os preceitos cristãos, pois desejo crer e orar como tu. Profundamente emocionado, o rapaz pousou os lábios na pequena mão que apertava a sua. Ser-me-á uma alegria ensinar-te nossos divinos preceitos.
Enquanto aguardas minha volta, toma isto, querida irmã em crença, e conserva-o até que eu volte a ser digno de usá-lo. Retirou de seu pescoço um grande medalhão preso a uma corrente de ouro e, abrindo-o, mostrou-lhe que continha uma pequena cruz de madeira. Drusila beijou ardentemente o símbolo da fé cristã e seus olhos ergueram-se ao céu com um fervor entusiasta. Vai, disse ela, minhas preces não te abandonarão. 2 horas mais tarde, Caius Lucílios e Rutuba, montados em vigorosos corcéis, deixavam Nápoles, pegando a galope o caminho das montanhas. Não suspeitavam absolutamente que uma tropa de cavaleiros, conduzida por um oficial superior, deixara a cidade 15 minutos depois deles, seguindo-os a uma distância bastante grande para não ser notada. Após uma corrida rápida e fatigante, Caius e seu companheiro pararam no bosque cerrado, aos pés da vereda pedregosa que conduzia à gruta. Fica aqui, meu fiel amigo, disse Caius, apeando-se do cavalo. Logo que eu souber o que está acontecendo lá em cima, voltarei para te dar instruções. Se ficarmos alguns dias por aqui, será preciso levar os animais para a aldeia. Não te canses voltando, senhor. Conheço perto daqui um local tão bem escondido que os cavalos lá poderão ficar até o próximo ano. Vou conduzi-los até lá e te encontrarei em 2 horas. Com o coração apertado, Caius penetrou na primeira gruta e ficou surpreso de encontrá-la vazia. Já estaria o ancião morto ou preso? Pensou ele angustiado. Depois, dirigindo-se para o santuário, ergueu com a mão trêmula a cortina de couro que escondia a entrada. Então ele avistou o ermitão estendido sobre os degraus do altar. Perto dele encontrava-se Paulo, o jovem pescador, ajoelhado e friccionando-lhe as têmporas com a essência de um pequeno frasco. Gabriel, meu querido filho, aproxima-te do meu coração para que eu te abrace e abençoe antes de morrer, exclamou o eremita estendendo-lhe os braços. Mas Caius permaneceu imóvel e cobriu o rosto com as mãos. Oh, meu pai, sou indigna de transpor esse umbral sagrado, murmurou, e lágrimas amargas brilharam entre seus dedos. Um ato abominável pesa-me na consciência e não ouso confessá-lo para ti. Aproxima-te sem medo, meu filho. Tuas lágrimas são os primeiros sinais de arrependimento, e nosso misericordioso Salvador abre os braços a todos os pecadores que se arrependem. Sei de tudo o que fizeste, cedendo à fraqueza de uma afeição terrena. Tudo sabes e não me expulsas? Perguntou Caius, atirando-se para o moribundo e beijando-lhe a mão fria e úmida. Sei que renegaste a Jesus diante dos homens, mas também sei que suas leis estão em teu coração e que as coloca em prática nas tuas ações. Quando a alma se liberta do seu invólucro perecível, ela começa a ver e a ouvir além dos limites humanos. Eis porque te digo, meu filho, recebe o meu perdão, minha bênção e parte, pois um perigo te ameaça. Que dizes, meu pai? Na carta que me mandaste, fazias alusão a um perigo para ti, e acorri para te salvar, nem que isso me custe a vida. O ancião balançou tristemente a cabeça. Não te chamei, meu filho. Uma traição covarde é que te trouxe aqui. Que poderia eu temer, já que dentro de algumas horas estarei naquele mundo invisível, no umbral do qual se detém todos os poderes humanos? Não, não estou acima do perigo, mas tu, meu filho, parte. Nunca, antes que tenha fechado teus olhos e enterrado ao lado do meu pai bem-amado. Não podes exigir que eu seja covarde até o fim e que te abandone para fugir. Ó céus, é tarde demais, eles estão se aproximando, murmurou o ancião, tombando esgotado. Caius e Paulo trocaram um olhar surpreso e ficaram escutando. Durante alguns minutos, tudo ficou silencioso, mas depois, passos pesados e tilintar de armas fizeram-se ouvir,
A cortina de couro foi violentamente arrancada e um oficial, portando a espada desembainhada e seguido de soldados, surgiu à entrada. Por que acaso o nobre Caius Lucílios aqui se encontra nesse refúgio de bandidos? Perguntou ironicamente Nero. Ele se prostra aos pés do judeu crucificado, depois de ter oferecido sacrifício aos deuses? Soldados, prendei esses 3 homens. Caius levantou-se e seus olhos faiscaram. Que ninguém ouse aproximar-se desse velho moribundo. Dentro de alguns minutos, Nero, tu poderás acabar teu trabalho de traidor. Ainda ousas me insultar, duplo traidor, renegado de Júpiter e de Jesus? Revistai este antro, pode ser que o resto do bando esteja escondido aqui. O primeiro que se aproximar do ancião é o homem morto, disse Caius, tirando o seu punhal e voltando-se para os soldados que invadiam a gruta. No mesmo instante, Nero atirou-se sobre ele. Miserável, ousas opor-te ao cumprimento das leis? Gritou com voz rouca e enterrando traiçoeiramente sua espada nas costas do irmão. Caius estendeu os braços e caiu sem um grito aos pés do ermitão, inundando-o de sangue. Como que galvanizado, o moribundo ergueu-se. Seus lábios tremiam, seus olhos lançavam chamas, a alma do velho guerreiro acabava de despertar naquele momento supremo, e diante da majestade daquela cabeça venerável, os soldados detiveram-se indecisos. Vergonha sobre ti, tribuno, que desonras tua augusta classe, fazendo o papel de reciário. Perjuro e fratricida, eu te amaldiçoo. Que tu erres sem repouso e sem asilo, e venhas morrer miserável no mesmo lugar em que sua voz que soara ameaçadora sob a abóbada subitamente calou-se. Ele caiu, enrijeceu-se e imobilizou-se. Incapaz de dominar a terrível impressão que as últimas palavras do ancião tinham produzido nele, Nero apoiou-se na parede, contemplando com ar feroz os soldados que reviravam a gruta, destruindo tudo o que lhes caía nas mãos. Num piscar de olhos, a cruz foi arrancada do altar e despedaçada, grande parte das lâmpadas destruídas e as ânforas de vinho que o bom ermitão reservava para os enfermos, esvaziadas e lançadas ao lago. Apesar dessas minuciosas buscas, os 2 malfeitores fugitivos não foram encontrados. A tropa já estava prestes a se retirar, quando um dos soldados notou que o jovem pescador procurava silenciosamente ganhar a saída. Furioso, saltou em sua direção e aplicou-lhe sobre a cabeça um golpe tão violento que Paulo caiu gravemente ferido. Quando, uma hora mais tarde, Rutuba, entre parênteses, que cruzara com os soldados, entrou inquieto e agitado na gruta, um grito de horror escapou dos seus lábios. Precipitando-se para Caius, colocou o ouvido contra seu peito. Deuses imortais, sede benditos, seu coração ainda bate, murmurou, molhando um pano na água do lago e aplicando sobre a ferida. Depois de ter dispensado ao seu querido amo todos os cuidados possíveis, Rutuba ocupou-se do jovem pescador que gemia, contorcendo-se em dolorosa agonia. Cerca de 3 dias depois dos tristes acontecimentos que acabamos de contar, vamos encontrar Virgília ainda ignorando a desgraça que se abatera sobre ela. A carta de Caius, enviada por Drusila, havia acalmado a jovem, e a chegada de Metela, trazendo-lhe todos os pormenores do julgamento que ouvira do próprio pretor, também contribuiu para tranquilizá-la. Cedendo às instâncias de Virgília, a Patrícia consentira em passar alguns dias na vila, esperando o retorno de Caius, e no momento que retomamos nossa narrativa, encontramos as 2 amigas no grande terraço que dominava o mar. Estendido sobre varas douradas, um amplo toldo púrpura protegia dos raios do sol 2 canapés e uma mesinha carregada de frutas e pastelarias.
Vestida com uma túnica branca de leve tecido oriental, Virgília estava deitada, apoiada em almofadas. Uma expressão de sofrimento e inquietação contraía seu rosto, e suas mãos amassavam nervosamente um lenço de seda azul que lhe cingia a cintura. Metela, em trajes simples e discretos como gostava de usar, estava sentada diante da amiga. Acabava de cantar e seus dedos afilados ainda erravam sobre as cordas de uma lira de ébano incrustada de ouro e nácar, tirando do instrumento acordes e arpejos belos e perolados que provavam que ela era uma musicista consumada. De repente, ela colocou a lira sobre uma almofada aos seus pés, inclinando-se para a frente, e disse: Escuta, Virgília, há 2 dias que, positivamente, não estou gostando de tua aparência. Estás doente? Estás triste? Se te inquietas por causa de Caios, não existe razão para isso. Repito-te mais uma vez que o próprio pretor disse a Agripa que não pairava nenhuma suspeita sobre ele. Se for sua louca conversão que te atormenta, fica tranquila, pois os homens da têmpora do teu marido não se apaixonam por muito tempo por uma crença, tentadora apenas para os escravos que, naturalmente, gostariam de encontrar no outro mundo as recompensas e a ascendência sobre seus amos, que a terra lhes nega. Já te disse que não duvido um instante sequer que eu possa trazer Caios novamente de volta à razão. Que queres mais? Entretanto, estás nervosa, com uma inquietação febril. Tua testa arde e não comes nada. Não estou doente, querida Metela, respondeu Virgília, soerguendo-se. Apenas minha cabeça está pesada como chumbo, e uma inquietação, uma angústia que não consigo descrever oprime meu coração. Parece-me que uma desgraça paira sobre minha cabeça, e não tenho sossego em nenhum lugar, pois cada ruído me faz estremecer. Sei que esse temor é infundado, e, no entanto, tenho vontade de fugir, evitar esse perigo que não posso definir, mas que sinto ameaçar-me. Minha pobre criança, tua doença é causada por todas essas emoções pelas quais passaste, e tua imaginação muito fértil é que cria terrores imaginários, disse Metela, levantando-se e beijando a testa da amiga. Tua testa está em brasa. Espera, vou soltar teus cabelos, pois isso fará com que te sintas melhor. Continuou, retirando os grampos de ouro que prendiam as pesadas tranças de Virgília. Logo, as massas ondulantes espalharam-se ao redor da moça com um manto dourado. Obrigada, minha boa Metela. Sempre adivinhas o que pode me aliviar, respondeu Virgília, fazendo a amiga sentar-se ao seu lado no canapé. Mas te confesso que não são apenas meus pensamentos que me atormentam. Ontem à noite aconteceu-me algo extraordinário e que pressagia uma desgraça. Percebendo o espanto ansioso que o rosto de Metela demonstrava, continuou com mais animação. Antes de te contar minha visão inexplicável, devo trazer-te à lembrança alguns acontecimentos do passado. Lembras-te do pequeno escravo germânico, Gundikar, que roubou o camafeu de Tibério e que, segundo Marcos Fábios, parecia-se muitíssimo com esse perverso imperador? Se não fosse ridículo, eu diria que aquele jovem selvagem sentia por mim uma surda, porém violenta paixão. Sempre procurava estar perto de mim, olhando-me com uma admiração não disfarçada. Eu, que detestava aquele menino, quando sentia seu olhar ardente seguir-me com persistência, ficava nervosa. Não sei se te contei que, no dia da destruição de Herculano, Gundikar pensou que poderia acompanhar-nos a Pompeia, e durante toda a manhã assaltou-nos de súplicas. No momento em que subíamos no carro, ele veio jogar-se aos meus pés, suplicando-me com um desespero cômico que o levássemos conosco. Talvez eu tivesse cedido, mas Marcos Fábios, que conhecia minha antipatia, ordenou-lhe que ficasse. Foi sua sentença de morte, pois ele pereceu durante a erupção. Pois bem,
A lembrança daquele menino vem me perseguindo há alguns dias como um pesadelo e ontem essa preocupação aumentou ainda mais. Não podia pensar em nada que não fosse os últimos dias de minha permanência em Herculano, em Fábios e em Gundikar. Mil pequenos fatos apareciam para mim com uma triste clareza. Tu te retiraste um pouco mais cedo que de costume para escrever ao teu marido, e, ficando sozinha, fui acometida por indescritível mal-estar, tendo a seguir um desejo incontrolável de rever os objetos que eu tinha usado antes do terrível acidente que veio, pela primeira vez, destruir minha felicidade e mudar meu destino. Chamei Ione e ordenei-lhe que me trouxesse o porta-joias salvo por Rufila e depois que se sentasse ali, sobre os degraus, pois não sei por que a solidão causava-me medo. De coração apertado, espalhei sobre a mesa as joias que Fábios me dera e, por fim, o famoso camafeu com o perfil de Tibério. Contemplei o medalhão por muito tempo, até que me veio à cabeça que aquela joia me dava azar e que, apesar do seu alto valor, eu deveria dá-la de presente a alguém. Ruminando esse projeto, levantei-me e debrucei-me à balaustrada. A noite estava magnífica, nenhuma brisa agitava o ar. A claridade da lua iluminava fantasticamente a paisagem e os vapores esbranquiçados que subiam do mar. Um estrondo abafado aos meus pés subitamente me chamou a atenção. O mar calmo e luzidio parecia ferver embaixo do terraço. Mas imagina o meu espanto e minha estupefação quando vi surgir das ondas coroadas de espuma uma figura humana, a princípio vaporosa e indecisa, mas que se tornou cada vez mais distinta. Logo vi claramente um homem alto, vestido de púrpura, a cabeça cingida por uma coroa de louros e cujo rosto pareceu-me ser o de Gundikar. Sacudida por um tremor glacial e incapaz de me mexer, contemplei a estranha aparição que, de braços cruzados sobre o peito, elevava-se rapidamente para o terraço. A 2 passos de mim, o espectro parou e vi então que não era Gundikar, mas um homem na força da idade que parecia prodigiosamente com ele. Seu rosto fino e irregular contrastava estranhamente com os cabelos brancos que o emolduravam. Quase me roçando com sua toga de púrpura, o espectro dirigiu-se para a mesa, de lá pegou um objeto e voltou para meu lado. Seu olhar fixo e terrificante mergulhou no meu com uma expressão indefinível e um sorriso cruel e sardônico a contrair-lhe os lábios. "Até logo, ingrata, até breve, lá", ele murmurou com voz surda e mostrando-me o abismo. Vi então, na sua mão estendida, brilhar a corrente na qual se balançava o camafeu de Tibério. Passando através da balaustrada, o fantasma pareceu deslizar obliquamente para o abismo e, aproximando-se da água, fundiu-se em um vapor acinzentado. Foi somente então que saí do meu torpor e lancei-me para Ione. Ela dormia tão profundamente que precisei sacudi-la várias vezes antes que reabrisse os olhos. Naquele momento, decidi aproximar-me da mesa e constatei com um sentimento que, creio, não tenho necessidade de descrever, que o camafeu tinha realmente desaparecido. Tenho, penso eu, uma prova evidente de que não sonhei, mas que realmente um habitante dos infernos veio anunciar-me que logo Caronte também me conduzirá ao reino de Plutão. Nota: Caronte, figura mitológica do mundo inferior que transportava os recém-mortos através do rio Estige para o reino sombrio de Hades. Uma lividez havia invadido ao longo dessa narrativa o rosto de Metela e os seus lábios tremiam nervosamente. "Não duvido absolutamente da realidade de tua visão", disse finalmente com esforço, "pois tais fatos são reconhecidos.
Dir-te-ei mesmo, sob sigilo, que Agripa viu uma vez o fantasma de seu pai, que lhe ordenou o pagamento de uma dívida ignorada por todos. Tua visão me parece natural. Não se avista desse terraço a vila de Lúculos, onde morreu o tirano e onde erra sua sombra culposa? Aliás, tudo isso agora é secundário. O principal é afastar-te desse lugar nefasto e assombrado. Até o retorno de Caius ficarás na minha casa, e isto será feito imediatamente. Vou dar as ordens necessárias e cuidar para que, em 2 horas, nós já estaremos a caminho. Cearemos com Agripa, que ficará muito contente com tão agradável surpresa. Oh, sim, partamos. Já estou reconfortada com o simples pensamento de não mais dormir aqui, exclamou alegremente Virgília. Que boa ideia! É uma pena que não a tivéssemos tido mais cedo. Antes de voltar aqui, mandarei purificar a casa com preces e sacrifícios aos deuses. Não queres que eu te ajude? Descansa, minha menina mimada. Não preciso de ajuda para mandar que se apressem. Quando for necessário, mandarei Ione te procurar para mudar tua roupa. Metela levantou-se vivamente. A resolução que acabara de tomar restituir a calma ao seu belo rosto. Depois de beijar Virgília, dirigiu-se rapidamente para casa. Ao ficar sozinha, Virgília estendeu-se preguiçosamente sobre o canapé. Também ela readquirira a serenidade. Parecia-lhe que aquele perigo desconhecido que a perseguia iria ficar naquela casa. Logo Caius voltaria e ao lado dele ela não teria medo de nada. Pedir-lhe-ia para ir passar com ela e o filho algumas semanas na casa de Agripa, para que seus nervos se acalmassem e suas alucinações se dissipassem. Decididamente, a ideia de Metela a livraria dos seus terrores. Por que não lhe confiara tudo na mesma noite? Se o tivesse feito, já estaria longe. Passos rápidos, ressoando nas lajes do terraço, arrancaram a jovem dos seus pensamentos. Senhora, disse um jovem escravo que corria já sem fôlego. O tribuno Quinéio Semprônios Nero deseja falar-te incontinente. Como podes ver, ele me acompanhou. Virgília ergueu-se, empalidecendo. Está certo, Manlius. Corre e procura Metela, dizendo-lhe que vem aqui encontrar comigo sem demora. Enquanto o adolescente corria velozmente para casa, Nero atravessou o terraço e deteve-se, fazendo uma breve saudação diante da jovem que se levantara e o media desdenhosamente com um olhar frio e surpreso. Ela notara, à primeira olhada, que uma estranha mudança se operara em Nero. Sua fleuma taciturna se dera lugar a uma animação febril, tremores nervosos contraíam-lhe a boca, e no seu olhar, ora ardente e ora apagado, vacilava algo de desonesto, de feroz e de apaixonado que a fez estremecer. Sei que sou uma visita não muito bem-vinda, das que se recebe de pé para que parta o mais depressa possível, disse o tribuno com voz insegura e cheia de amargura. Sou um mensageiro da desgraça e, no entanto, Virgília, venho como amigo. É provável, mas de que infortúnio és mensageiro? Perguntou Virgília, tentando manter-se calma. Procurarei ser breve. O ancião que recolheu Caius quando ele fugia de Herculano foi denunciado como cristão. E, graças a uma circunstância fortuita, fui encarregado de sua prisão. Como e por qual acaso teu marido soube o que iria acontecer, eu não sei. O caso é que logo após sua defesa, ele dirigiu-se imediatamente para as montanhas, pois, para minha grande surpresa, ao penetrar na gruta, eu o encontrei. Com a impetuosidade que lhe é própria, Caius quis impedir o cumprimento da lei, e na luta que se travou, um soldado o feriu gravemente. A seguir, trocamos explicações e nos reconciliamos.
Ele me encarregou de fazer as pazes contigo, de substituí-lo ao lado de sua viúva, e a seguir expirou nos meus braços, confessando-me que era cristão e que ele também te convertera à religião cristã. Fulminada, arrasada, Virgília caíra sobre o canapé, murmurando maquinalmente: Caius morto? Assassinado? Assassinado! Mas, ao escutar as últimas palavras de Nero, ela levantou-se como que galvanizada. Cristã, eu? Nunca o fui e jamais o serei. Esta última mentira, imputada a Caius, traiu-te. Abominável assassino, foste apenas tu que denunciaste teu irmão e depois tramaste a cilada na qual o esfaqueaste mais à vontade do que na primeira vez. E ainda ousas vir aqui para substituir a vítima ao lado de sua esposa e de seu filho? Traidor, infame, oh, por que não tenho nesse momento um punhal para te atingir com um golpe mais certeiro do que o primeiro? Ela deu um passo em direção ao tribuno, erguendo, quase até seu rosto, as pequenas mãos crispadas. Talvez jamais ela havia sido de uma beleza tão fascinante como naquele momento de exaltação e de desespero. Olhos faiscantes, lábios entreabertos, rodeadas das massas flutuantes de seus cabelos ruivos como a crina de um leão. Ela parecia uma fera ferida, a personificação da vingança. O olhar de Nero fixara-se nela, expressando alternadamente ódio e paixão. Pois bem, que seja, disse ele com voz entrecortada. Eu o denunciei e o matei. Isso deveria convencer-te de que meu amor chegou a um ponto tal que nenhum obstáculo poderá detê-lo, que esse sentimento desenfreado rompe e destrói tudo que barra o seu caminho, nem que esta barreira seja um irmão. Não me repilas, pois. Se não podes me amar agora, dá-me esperanças. Suporta-me ao teu lado e saberei fazer com que te afeiçoes a mim e que esqueças o motivo que nos uniu. Com um movimento brusco, ele agarrou a jovem e, comprimindo-a contra o peito, cobriu-lhe os lábios e o rosto de beijos apaixonados. Com uma força da qual ninguém acreditaria ser capaz aquele corpo frágil e delicado, Virgília desprendeu-se de seus braços e, como ele lhe barrava o caminho da casa, ela recuou até a beira do terraço, apoiando-se na balaustrada. Seus traços exprimiam um desgosto e uma aversão indescritíveis. O excesso de crimes que cometeste provavelmente obscureceu tua razão, tribuno, ou então estás ébrio para ousares assim me insultar. Mas tenho amigos, poderei encontrar um defensor que te desmascarará e te perseguirá. Suportar aqui tua presença odiosa? Nunca. Prefiro antes a morte. Um indizível desprezo vibrava na sua voz, e com um suspiro de alívio, ela olhou para Aleia pela qual Metela, acompanhada de Ione e de Manlius, chegava correndo. Não reparou no rubor violáceo que invadiu o rosto de Nero. Morre, pois, mulher pérfida, criada para minha infelicidade, sibilou com voz irreconhecível. Antes de encontrares esse protetor e de me criares assim um terceiro inferno, morre. E não sejas minha nem de ninguém. Antes que Virgília pudesse ao menos desconfiar de sua intenção, Nero agarrou-a e, suspendendo-a acima da balaustrada, lançou-a no vazio. Um tríplice grito de horror respondeu ao grito de angústia de Virgília. Como que petrificada, Metela estacara a entrada do terraço. Levando as mãos ao rosto, caiu desmaiada sobre as lajes. Subitamente sóbrio, Nero contemplou por um instante, estupefato, o abismo que acabava de engolir sua vítima. A nuvem sangrenta que obscurecera sua razão se dissipara, cedendo lugar a um sentimento estranho e pungente jamais por ele experimentado. Abatido e nervoso, ele se voltou e, passando cabisbaixo perto do corpo inerte de Metela e dos dois escravos, que lhe cederam passagem, apavorados, atravessou a casa e, jogando-se sobre seu cavalo, partiu a toda velocidade.
Em poucos minutos, toda a vila movimentava-se. Alguns homens lançaram-se ao mar, esperando, mas em vão, salvar Virgília. Outros haviam erguido Metela, tentando, também inutilmente, fazê-la voltar a si. Transtornados, não sabendo mais o que fazer, os serviçais pareciam ter perdido completamente a cabeça. Finalmente, o velho intendente decidiu enviar um mensageiro para prevenir a gripa do que acabara de acontecer. Quando Patrício, consternado, duvidando do testemunho de seus próprios sentidos, chegou à vila, ele encontrou Metela num estado dos mais inquietantes. Ela não reconheceu o marido, presa de acessos de delírio, seguidos de total prostração. Revoltado e desesperado, Agripa resolveu abandonar o mais rápido possível aquele local sinistro. Após uma última tentativa infrutífera de encontrar, ao menos, o corpo da infortunada Virgília, ele partiu, levando pequenos Semprônios e a esposa ainda desfalecida. No dia seguinte ao retorno de Agripa, já noite fechada, uma liteira carregada por 2 mulas avançava lentamente pela entrada que conduzia à vila do patrício. Um homem alto, de aspecto sombrio e preocupado, conduzia a primeira mula. Chegando à primeira porta fechada da muralha, ele parou e, inclinando-se para o interior da liteira, ouviu ansiosamente a respiração sibilante de um doente estendido sobre almofadas e que se agitava e gemia. Aquele fiel condutor era Rutuba. Tendo-se convencido de que Caius ainda respirava, ele lhe pensara a ferida e depois cuidara do jovem pescador. Embora gravemente ferido, esse último lhe mostrara o túmulo onde Semprônios repousava e lhe indicara o nome de alguns homens da aldeia em quem poderia confiar. Sem perder um minuto, Rutuba foi procurá-los e trouxera 2 robustos camponeses, a liteira e as 2 mulas. Depois de terem enterrado rapidamente o monge, eles abandonaram a gruta, levando os 2 feridos. Rutuba se dirigira a Nápoles o mais rápido que lhe permitia o estado de Caius. Decidiu parar na casa de Agripa para encurtar a viagem e dar tempo ao patrício de preparar Virgília para a desgraça que se abatera sobre seu marido. Assegurando-se de que Caius dormia, Rutuba fez soar o aro de bronze e um velho escravo grisalho, passando a cabeça pelo postigo, perguntou-lhe quem chegava tão tarde. Abre a porta rapidamente, Cestos. Sou eu, Rutuba. Para não assustar a nobre Virgília, estou trazendo aqui meu senhor gravemente ferido. A porta abriu-se imediatamente e a liteira entrou num longo pátio arborizado. Ah, infeliz! Vejo que ignoras o que aconteceu aqui, disse Cestos, fechando cuidadosamente a entrada. Depois, contou brevemente os fatos que tinham acontecido em Micenas. Num primeiro momento, Rutuba titubeou e apoiou-se na parede, mas essa fraqueza logo cedeu lugar a um acesso de raiva. "E não prenderam o miserável?" perguntou, rangendo os dentes e cerrando os punhos. "Não que eu saiba. Hoje tivemos médicos em casa o dia inteiro, e neste momento 2 deles ainda estão aqui." Depois, Fabrícios não pôde deixar um instante sequer a nobre Metela, que pensa ainda estar vendo o crime e quer se jogar sobre o assassino. Mas ouviu falar que amanhã, à aurora, ele irá procurar o pretor. Mas espera um momento, vou correndo procurar o patrício. Ao ver seu amigo em tão triste estado, Agripa colocou a cabeça entre as mãos. Estes últimos 2 dias bem valem os dias da erupção do Vesúvio. Entre Caius e minha mulher, não sei mais onde pôr a cabeça. Ah, acrescentou batendo na testa. Tenho uma ideia que pode resolver tudo. Cestos, chama alguns homens para ajudarem a transportar o ferido. Logo que Caius fora comodamente instalado e que o médico lhe dispensara os cuidados necessários, Agripa escreveu uma carta a Drusila e ao marido,
contando-lhe em poucas palavras o que acontecera e pedindo à jovem que fosse ajudá-lo a cuidar dos dois enfermos.